Aqui foi oficializado. Exato. Publicado no Diário Oficial. É parte do... Esse governo democrático... Esse governo democrático, ele institucionalizou a intimidação judicial. Mas é isso aí. A União Europeia pediu ao governo da Venezuela que pare com a campanha de intimidação judicial contra opositores do país. A declaração foi feita hoje, depois que autoridades venezuelanas, né, abriram uma investigação criminal, como nós dissemos aqui, contra os líderes da oposição, que, por sua vez, denunciam fraude nas eleições presidenciais. Ao todo, segundo a ONG Foro Penal, mais de 1.000 pessoas foram presas por protestar contra o governo. Nicolás Maduro, por sua vez, chegou a falar que havia mais de 2.000 pessoas presas. Ele quis passar o Alexandre de Moraes. Ah, sabichão. Todas classificadas por ele como fascistas. Nossa Senhora, que coincidência. E que seriam enviadas para prisões de segurança máxima. Agora, eu me pergunto aqui, depois do que a doutora Ana Paula trouxe, e desta informação da União Europeia, quando é que a União Europeia vai pedir ao governo brasileiro que pare com a campanha de intimidação judicial no Brasil? Porque se a União Europeia acha que o Maduro está sendo autoritário com intimidação judicial, me desculpe, ou os observadores da União Europeia são cegos, ou são caolhos, ou são muito hipócritas. Porque no Brasil, não bastasse a intimidação judicial de opositores, este governo, chefiado por esse homem que não bate mais bem das ideias, pelo menos ao que parece, chefiado por Lula Lelé, ou Lula Chulé, Luiz Inácio Lula da Silva, não bastasse, quando ele assumiu, ele pegou e criou um órgão dentro da AGU, que é a Advocacia Geral da União, que é chefiada pelo Imbecias, que é Jorge Messias, chamado de Bessias pela Dilma naquele telefone do Tchau Querida, e que, na verdade, como advogado, como jurista, não se pode chamar um sujeito vil, reles, ralé jurídica de jurista. Ele se presta ao papel de perseguir opositores judicialmente. Então o Brasil não só persegue opositores, não só intimida judicialmente, como ele criou um órgão chamado Secretaria Nacional de Defesa da Democracia. Para que serve essa porcaria dessa secretaria? Ela foi criada especificamente. Ela não tem outra utilidade. Só serve para intimidação judicial. Eu mesmo sou intimidado por essa secretaria. Tudo que se fala e o governo não gosta, o AGU, o Imbecias, vai lá, manda, que é o pincher, né? O Bessias é o pincher do Planalto. O Lula fala assim, ô Bessias, aí ele vai lá, e vai entrar com a ação. E na Europa tem uma diretiva do Conselho de Europa que foi publicada em maio desse ano, que fala das SLAPs. SLAP como tapa. S de Strategic Lawsuit Against Public Participation. Ações judiciais estrategicamente postas contra a participação pública. E o Conselho de Europa diz que todos os países devem se comprometer a lutar contra qualquer forma de SLAP. O Brasil institucionalizou a SLAP. O governo federal tem uma agência de SLAP, que é isso que a União Europeia está condenando Maduro. O STF se tornou uma máquina de SLAP, e é isso que está acontecendo na Venezuela, e a Venezuela está pedindo para o Maduro parar de intimidar judicialmente, sendo que o Brasil está anos-luz à frente. Desculpem aqui o speech, mas como vítima desse tipo de intimidação, eu me dei ao luxo de falar.
A gente fica perguntando por que essa diferença nessa posicionamento da União Europeia, né? Em relação ao Maduro fazer toda essa crítica e aqui no Brasil ficar todo mundo fazendo cara de paisagem como se não tivesse acontecendo nada. Eu acredito que seja por causa dos interesses da União Europeia no território brasileiro, né? Que é a grande galinha dos ovos de ouro do mundo, né? O Brasil com todas as suas riquezas, na questão da segurança alimentar, na questão da energia limpa, que vai ser muito importante aí para o futuro, já é e vai aumentar com a questão da inteligência artificial. Então, a única explicação é essa, quer dizer, é até complicado a gente fazer análises na questão da geopolítica do que essas pessoas estão pretendendo em relação ao nosso país. Tanto China, quanto Estados Unidos, quanto a União Europeia, a posição geográfica do Brasil, tudo que o Brasil representa em termos de recursos naturais para a humanidade, é algo que está na agenda do dia, na preocupação de todos esses líderes mundiais. Então, o tratamento no Brasil sempre será diferenciado, a minha maneira de ver. Agora, em termos de direito internacional, não enfraquece a posição da União Europeia, professor Sono, querer só da Venezuela e não olhar para uma realidade muito pior que é a do Brasil? Interessante, Pavinato, que a União Europeia ela é um organismo internacional. Ela não tem força de Estado. E é um organismo que é utilizado pelos Estados europeus que tem menos vergonha na cara para fazer com que este organismo, já que ele é convidado para participar de tudo, é uma espécie de queridinho das mesas que são chamados, que para que eles sirvam ao interesse de alguns desses países. A doutora Paula, quando falou, o que eles querem fazer? Eles me lembram muito o que aconteceu com a China no século XIX. Por que a China produziu tanto problema? Porque a China era o campo de passeio, de divisão, de exploração de todos aqueles países europeus que queriam as coisas da China. Essa é a razão pela qual os chineses eles olham para o Ocidente e olham com uma cara feia e dizem, nós vamos recuperar o nosso status, porque eles foram o império. Não estou defendendo neste governo ditatorial chinês e nem o modelo comunista. Estou tentando apenas entender o que eles querem. Querem fazer a mesma coisa com o território brasileiro. Estão contando com a presença de um indivíduo que é conivente com o principal interesseiro na fragmentação do território brasileiro ou na exploração coletiva conjunta do território brasileiro, que é o Emmanuel Macron. Que eu olho para ele e puxa, pelo menos esse cara sabe o que ele quer para o país dele ou para o grupelho dele. Nós aqui não sabemos o que nós queremos e nós estamos permitindo. É isso que eles querem com o território brasileiro. Aí fica a União Europeia. A União Europeia, qual é a força? Ela sai enfraquecida porque ela já está fragilizada. Isso é o que explica aquela reviravolta que deu na Europa de buscarem o indivíduo de centro-direita nos países para que eles façam governos que respondam aos interesses dos seus países e não o interesse da União Europeia, que é controlada por um ou dois, que fazem e desfazem dentro da União Europeia e usam a União Europeia para estar implicando com o mundo inteiro. A União Europeia sai fragilizada porque ela está começando a perder a credibilidade com a aplicação de medidas diferentes para o mesmo problema. É o caso da Venezuela e é o caso do Brasil. Quando você falou, é impressionante, porque você descreveu aquela realidade que não chega ainda para o grosso da população, porque dentro da lógica e da estratégia adotada por eles, o que eles pegam do Gramsci? O Gramsci dizia, inimigo, primeiro divide a sociedade entre amigos e inimigos. Não existem indivíduos diferentes, são amigos e inimigos, é sempre assim que é feita a política. Mas existem aqueles inimigos que você deve fazer 2 procedimentos apenas. O primeiro deles é, coopta-se. Como que você faz a cooptação? Você compra, você traz para o lado, você dá cargos, coloca-o numa situação de intermediários e eles aceitam para sobreviver. Ou elimina-se. Como é que você faz a eliminação? Vai do mais básico, que é a morte, até fazer esse tipo de atividade que estão fazendo e que o Brasil faz. Por quê? Porque eles esvaziam as grandes personalidades que vão sentir na pele, inclusive a covardia dos seus pares. Essa é a razão pela qual esse templo que nós estamos aqui é um resistente e é um modelo. Por quê? Porque a tendência é, no esvaziamento, todo mundo foge. É isso que eles fazem. Fazem lá, fazem aqui, e aqui já estão fazendo com uma maestria muito grande. Por que a nossa maestria é maior? Não é só maestria. Aqui foi oficializado. Exato. Publicado no Diário Oficial. É parte do esse governo democrático. Esse governo democrático, ele institucionalizou a intimidação judicial. Mas é isso aí.
Sabe por qual razão? Porque aqui eles criaram a sensação de que a gente ainda tem um recurso. Lá não tem mais essa sensação, por isso que eles vão pra porrada. Então eles já eliminam diretamente, mandam matar. Por exemplo, no período de 13 a 2017, em especial perto de 2015, quando teve as eleições legislativas na Venezuela, chegou a ter mortes de 300 pessoas durante um mês. E eles eram mortos pelos milicianos. E olha que coisa curiosa. Lá existe uma milícia que é oficializada, que é a milícia bolivariana, que tem 100 mil participantes. Sabe quem são esses caras? Recebem um treinamento mequetrefe, mas são os defensores do regime. Lá eles eliminam fisicamente. Aqui, como eles precisam mostrar que ainda existe uma ordem, eles vão eliminando tem que deixar a cueca que limpa. você falou. Tem que deixar a cueca limpa. Mas no Chile não colou, não, essa história de cueca limpa. E no Chile, meus prezados amigos, minhas prezadas amigas, o Lula mostrou mais uma vez o quão democrático ele é. O quão pró-imprensa livre ele é. Porque um segurança do Lula agrediu uma jornalista. Lembra quando o Maduro veio para o Brasil e o segurança do GSI deu um socão no peito da jornalista da Globo? Ninguém falou, Janja não falou nada, Lula não falou nem um pio. Agora, lá no Chile, uma jornalista chegou pro Lula, depois dele levar aquele monte de salva de vaia, né? O segurança dele partiu para cima de uma jornalista, e é disso que eu quero falar. Sim. É disso que eu quero falar porque eu acho que esse é um dos assuntos mais sérios e que, se o mundo não está enxergando a desgraça democrática que é o Brasil, tem que começar a enxergar.